Muitas informações sobre Jefferson Savarino, detalhes, propostas. Vamos falar disso tudo depois da vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo o mundo, aqui ao canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista e sou tricolor. Deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e, claro, passa aqui embaixo para dar aquela moral nos comentários pra gente. A gente abre esse vídeo aqui falando, na verdade, esse é quase que um vídeo monotemático. A gente vai falar de Savarino e das notícias que têm saído, das discussões que têm gerado. A primeira notícia que chamou a atenção foi uma notícia do Samir Carvalho, que cobre o Corinthians, e que teria dado essa informação aqui que está aí na tela. A informação de que o Corinthians agendou uma reunião com o Botafogo para a próxima semana, visando avançar na contratação de Savarino para 2026, que a diretoria paulista recusou envolver dinheiro na negociação e pretende oferecer 2 jogadores em troca do venezuelano, inclusive o Pedro Raul, que eu tô pelo Botafogo 2020. Aí a pergunta que eu faço é o seguinte, assim, não tem informações sobre isso diretamente. Se o Corinthians entrou, não entrou, chegou alguma coisa pra mim também de Palmeiras e tal, não tem informação diretamente disso, mas vai envolver o Pedro Raul, é pro Corinthians, o Botafogo aceitar? Ou vai aumentar? Porque se não tá disposto a envolver dinheiro, é porque tá dando, tipo, o Yuri Alberto, o Memphis Depay, e aí fala bem assim, não, vou mandar o Pedro Raul pra poder fechar a conta. E abaixar um pouco. Pedro Raul fez um bom Brasileirão pelo Ceará, mas, né, cai no conto quem quiser, né? É um ano bom num time dedicado pra ele, porque ele recebe um salário muito alto e o time é pequeno. Aí vai pra um time grande, com um salário ótimo, porque fez um ano bom, e engana. Aí emprestado pra um time pequeno. É constantemente assim, né? Acredita quem quer. E, novamente, sobre Fluminense e Botafogo, tá tudo bem alinhado a respeito de Savarino, até porque o Fluminense tá dando o Wallace Davi, que é um desejo grande da diretoria do Botafogo. Inclusive, sobre valores, a gente fala aqui agora de uma matéria da Itatiaia, tá? A Rádio Itatiaia, né, agora portal Itatiaia Esportes, publicou aqui numa matéria do Guilherme Abraão, jornalista aqui do Rio de Janeiro que cobre o Fluminense, a informação de que ele dá ali a versão da apuração dele, falando de que as equipes acertam seus detalhes finais, aguardam apenas a resposta do Savarino. E aí um parêntese, tá? Pelo que eu vi de notícia, foi liberado o espaço aéreo da Venezuela, então é bem provável que o Savarino consiga chegar aqui na segunda-feira, no máximo, na noite dessa segunda. Nesse domingo já começavam a ter alguns voos ali internos ali da Venezuela também, então é esperado que o Savarino consiga voltar e são salvo, ainda bem, né? Mas aí, enfim, diz aqui que, com detalhes de valor, tá? As partes já concordaram nos termos de acordo e falta só o aval do venezuelano. Aí, aqui, ó, vem aqui, o Botafogo está acompanhando de perto a situação do meio atacante, papapá. Se o jogador aceitar, ele será mais um reforço da equipe. Aqui, ó. A informação do avanço foi publicada pela Central Fluminense, confirmada pela Itatiaia, que apurou que, além de Wallace Davi, o Fluminense vai mandar um montante em dinheiro para o Glorioso, que, a depender das metas, ou seja, com bônus, 3 milhões de euros. Gente, vamos lá. Aqui na matéria não está dizendo quanto é o bônus, tá? Não está dizendo quanto é o bônus. Diz aqui que o Fluminense está ficando com um percentual de uma futura venda do Wallace Davi. E acho que isso não é ótimo, não. Isso é padrão. Então, isso era padrão. O Fluminense segurar um percentual. Tá vendendo para um clube que tem interesse de vendê-lo? Vendendo, entre aspas, a gente tá trocando. É padrão. É padrão segurar percentual, tá? E aí diz aqui que o desejo dele permanecer no Rio fez o Savarino não finalizar a negociação com São Paulo, e aí entra na mesma cota do Palmeiras, entra na mesma cota do Corinthians lá atrás também, né? E aí, enfim, vamos lá. Quando a gente fala de valores, se a gente estabelecer 3 milhões de euros que o Fluminense está dando e voltar para aquele ponto de que em julho do ano passado o Savarino foi pretendido por um time da Europa. Na verdade era um da Turquia e um do Catar, né? Então era um Eurásia e um Ásia. O mundo árabe. Por 7 milhões de euros o Botafogo aceitou. Isso quer dizer que
Não quer dizer que agora, por 7 milhões de euros, o Botafogo aceitaria também. Até provavelmente aceitaria até um pouquinho menos, talvez. Mas isso quer dizer, no balizador de 7 milhões de euros, que o Wallace Davi está indo por, no máximo, 4 milhões de euros. Ah, mas tem bônus no contrato do Savarino. Beleza, tem percentual que o Fluminense está segurando o Wallace Davi. Então, o Wallace Davi vale 4 milhões de euros hoje? É difícil falar. Porque quando o jogador é muito jovem, e eu gravei um outro vídeo aqui mais cedo falando sobre isso, falando da dificuldade de você debater quando tudo tem que ser ou uma compra espetacular ou uma venda estapafúrdia ridícula. Não existe mais coisa que você pode só... você tem um ótimo ponto, eu acho que eu valorizo um pouquinho mais esse aqui, então acho que é uma... Não tem mais debate. A dificuldade de você falar sobre isso. Por quê? Quando o moleque tem 18 anos, 19 anos, 17 anos, e ele ainda não jogou no profissional, mas ele vai muito bem na base, você sobe o valor porque ele é muito novo e se tem uma expectativa muito alta nele, mas você cai o valor porque o cara pouco atuou no profissional. E poucos minutos no profissional valem muito, né? Pouco, né? Muitos minutos valem muito. Então você tem essa questão. Quando a tabela se inverte, que eu diria que é hoje o caso do Martinelli, que você tem muitos minutos no profissional, você tem um cara que é um dos maiores jogadores de Xerém no Fluminense, anos e anos, título, titularidade, números bons e etc., mas que de idade vai para 25 anos. Aquela idade do hype, da promessa, do futuro, já não tem mais tanto. Óbvio, qual jogador vale mais hoje no mercado? É o Martinelli, a gente não tem nem dúvida que o Martinelli vale mais do que o Wallace Davi. Mas eu não me lembro de um volante do Fluminense que hoje tenha, na idade do Wallace Davi hoje, né? Mas que tenha na idade do Wallace Davi recebido uma proposta de mais de 4 milhões de euros. Eu me lembro do Martinelli, que chegou uma em 2022 por ele, se eu não estou enganado, do Anderlecht. Já falei essa informação algumas vezes, não sei se saiu na época, alguém deu, não dava tanta notícia na época. Por 6 milhões de euros, só que parte era bônus e ele já tinha 21 anos, 21 para 22. Era outra história. Vários jogos no profissional, o Wallace Davi não tem isso. O Fluminense está negociando o Wallace Davi por um valor que ele vale hoje. E para mim, o Wallace Davi vale mais ou menos isso hoje. Entre 3 e 6 milhões de euros. 3 se você desvalorizar, 6 se você valorizar. As métricas para onde está indo e tal. O Wallace Davi, para mim, vale isso hoje. Com o que ele tem de promessa de jogar e com o que ele tem de realidade agora. O Wallace Davi, daqui a 2 anos, ele pode estar valendo 15. Pode estar valendo 20. Pode, porque já mostrou isso na base. O valor dele hoje é esse e com uma probabilidade de valer 20 daqui a um tempo. A questão principal para mim é, ele vai alcançar isso? Porque a gente já viu vários jogadores de base não alcançando isso no profissional. No Fluminense, daqui a 2 anos, ele vai ter esse valor? Muito difícil. O Fluminense está abatendo um bom valor num volante que hoje, mais uma vez nessa temporada, seria a última opção, ou a quinta, sexta opção. E sem muita discussão, tá? Porque, vá lá, Bernal, vou até botar o Nonato nessa conta aí também, que não é muito esse, mas vá lá, Otávio, você pode até contestar e tal, mas alguém vai contestar Hércules e Martinelli? Não vai. Não vai. O que me chama a atenção agora é se vai vir mais um jogador para essa posição. Porque há pouco tempo atrás o Fluminense queria o Marlon Freitas. Aí o Fluminense não trouxe o Marlon Freitas e está dando um volante da base. Ou seja, ia ter um a mais, talvez até 2, se o Botafogo não tivesse o Wallace Davi ali no início. E vai ter 2. Agora vai ter um a menos. Me chama a atenção isso. Para fechar, novamente, eu vou falar. Não é um absurdo essa negociação. Nem de boa e nem de ruim. É uma negociação que eu acho que os dois saem com tristezas e satisfeitos. Os dois times. Pode dar muito errado para um e dar muito certo para outro. Quando o São Paulo trocou Jadson por Alexandre Pato, muita gente torceu o nariz e tal, o São Paulo pegando o Pato do Corinthians, o Jadson indo do São Paulo pro Corinthians. Deu certo pra cacete pros dois. Pros dois. Jadson jogou bola pra caraca. Inclusive, tô fazendo raio-x da Arana e tô vendo o quanto que ele jogou de bola. Por outro lado, também, o Pato no São Paulo voou também. E funcionou. O Luciano, na troca dele do Grêmio com o São Paulo, com o Everton,
Um se deu muito melhor. Então, assim, mercado é mercado, as situações acontecem dessa maneira. Para mim, na minha visão, é uma troca de mercado. O Fluminense precisava de um Savarino hoje. O Fluminense monta elenco para hoje. O Botafogo precisava de um moleque pro Textor especular no mercado daqui a 2 anos. Só um ponto que eu acho que precisa ficar atento, tá? Agora, sabendo os valores, eu posso opinar de uma maneira mais precisa, né? O Fluminense precisa botar travas nesse negócio aí, dessa cláusula, desse percentual que vai segurar do Wallace Davi, tá? Porque daqui a pouco o Textor vende por um valor pequeno para a Europa, aí da Europa já não valia mais. Enfim, espero isso pelo menos. Mas, considerando os valores, até 3 milhões de euros, ou seja, provavelmente é bônus. Vai lá, 2 mais 1, 1,5 mais 1,5. Bônus ali, se o Savarino jogar muito bem, que é o que a gente espera, pagar 3. O Wallace Davi pode se tornar um grande volante lá, que nesse momento a troca não vai ter sido absurda, porque o cenário é o de agora. Se inscreve, tamo junto, até a próxima. Valeu!